Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 9 de agosto, prosseguindo no mês vocacional, na segunda semana, estamos celebrando a vocação, o dom da paternidade, que iniciamos no domingo, ontem. E nós vamos também celebrar hoje Santa Teresa Benedita da Cruz, Virgem e Mártir. E nós prosseguimos refletindo no Evangelista Mateus, no capítulo 17, os versículos de 22 a 27. Quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Irmãos e irmãs, ao entregar-se por amor à humanidade e se deixar crucificar, mesmo sem ter nenhuma culpa, Jesus nos deu um grande exemplo, pois sabia que o seu sacrifício seria a chave para a redenção de toda a humanidade. Como homem, Jesus também nos ensinou que, embora sejamos livres, filhos de Deus, nós temos encargos e obrigações sociais, as quais temos o dever de cumpri-las, como pagar impostos e taxas. Algumas vezes, quando estamos cheios de razão, batemos o pé e não aceitamos as imposições. Jesus, porém, diante da cobrança dos cobradores de impostos do templo, não se revoltou e nem tampouco alegou ser ele o Filho de Deus, mas humildemente recebeu da providência divina a moeda para cumprir com a sua obrigação diante dos homens. O cristão verdadeiro segue o modelo de Jesus. Para não escandalizar, paga o que lhe é cobrado para o bem-estar social. A nossa fé também se manifesta por meio da abertura do nosso bolso. Os discípulos de Jesus ficaram tristes quando ele lhes falou que seria entregue na mão dos homens, pois ainda não tinha percebido que neste mundo todos nós estamos sujeitos às leis e às regras e exigências humanas. Nós também precisamos ter consciência de que
não podemos nos esquivar de nossas obrigações, dos compromissos e até mesmo do sofrimento que o mundo nos impõe, pois a figura deste mundo passa. Deus proverá para nós tudo quanto precisamos para cumprir com os nossos compromissos sociais. O seguimento de Jesus não nos isenta também de participarmos do crescimento e da conservação das obras criadas por Deus. Perguntamos, irmãos, você tem consciência de que, mesmo sendo livre, filho de Deus, você tem obrigações humanas? Você costuma pagar os seus compromissos sociais sem murmurar? O que Jesus o ensinou neste Evangelho? Se precisar, Jesus anuncia aos discípulos a sua paixão e morte de cruz. E ele mesmo afirma: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos, porém, certamente ficaram consternados com essa previsão de Jesus, pois ainda não tinham compreendido o sentido salvador da linguagem da cruz. É preciso compreender que o amor de Cristo por nós e a vida que Ele nos ofereceu em sua paixão e morte de cruz. Fugir da dor não é um mal, mas é preciso enfrentá-la para superá-la. Ajudar nossos irmãos e irmãs a vencê-la é um bem. Ajudar a superá-la é um bem que fazemos aos nossos semelhantes. E ainda, diante da interrogação que fizeram a Jesus sobre pagar o imposto do templo, ele não se nega. Irmãos e irmãs, diante do Evangelho de hoje que acabamos de ouvir, como têm sido nossas atitudes diante de tantas realidades que nos cercam no dia a dia? Nós que vivemos num país como o nosso, cheio de dificuldades no meio, inclusive governamental, muitas vezes nós nos revoltamos diante de tantas situações de injustiça. Pagar os impostos é um dever cristão, como nós acabamos de ouvir. Mas quando esses impostos, essas obrigações sociais, elas são colocadas de fato em benefício da própria população, da própria comunidade, o que nem sempre no nosso meio isso vem ocorrendo. Não é justo aquilo que colocamos na mão do poder público que não reverta em benefício da própria população. E nós, diante de tudo que nós acabamos de ouvir, também precisamos refletir no seguinte: não é uma mágica aquilo que Jesus fez com Pedro de ir buscar na boca do peixe o valor para depositar no cofre do templo. Mas sim, também nós vemos aí o poder, a força messiânica de Jesus, que através até de meios naturais do comportamento humano, Jesus se manifesta o seu poder como Filho de Deus. E nós, irmãos e irmãs, que estamos vivendo esse tempo difícil da pandemia, precisamos também refletir nas nossas atitudes, como tem sido nossa generosidade. Ali tem um detalhe, né? Muitas vezes nós nos apegamos
tanto a bens materiais que nos esquecemos de que somos obrigados e temos o dever cristão de colaborar um com o outro. E nós, irmãos e irmãs, não nos esqueçamos, mesmo em meio a todas essas dificuldades, continuar orando, pedindo a Deus que traga saúde para tantos irmãos nossos enfermos, os que foram atingidos pelo Covid, os profissionais da saúde, para que tenham força e disposição para ajudar nossos irmãos a adquirir o dom precioso da saúde. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.